A lanchonete estava quieta naquela manhã, o tipo de silêncio que fazia o tilintar das xícaras de café parecer quase alto demais. A luz do sol entrava pelas janelas largas, refletindo nas bordas cromadas das mesas e nos saleiros de vidro. No reservado do canto, sentava-se Walter Branson, um veterano da Guerra da Coreia de 81 anos que vinha ali todas as manhãs, exatamente às 8h15. Ele usava sua camisa de flanela favorita, desbotada nos cotovelos, e um par de botas pesadas que tinham visto mais invernos do que a maioria dos homens no local havia vivido. Suas mãos tremiam levemente ao levantar sua xícara de café preto. Mas seus olhos, embora cansados, carregavam a dignidade silenciosa de um homem que um dia encarou o medo na batalha. Mas aquela manhã tranquila foi destruída em um instante. Um homem mais jovem, de ombros largos e olhar malicioso, estava discutindo com a garçonete sobre sua conta. Sua voz ficava mais alta, seu temperamento mais quente, até que ele se virou e notou Walter observando silenciosamente de seu reservado. Algo no olhar firme do velho, sua presença calma, deve ter ferido o orgulho frágil do valentão. Antes que alguém pudesse impedir, ele marchou até lá e deu um tapa no rosto do Walter. O som ecoou pela lanchonete como um tiro. Xícaras tremeram. As pessoas congelaram. E Walter, com a bochecha ardendo em vermelho, simplesmente levantou a mão ao rosto, chocado não pela dor, mas pela crueldade daquilo. Se você acredita na bondade, no respeito por aqueles que vieram antes de nós e no poder das segundas chances, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, compartilhá-lo com amigos e se inscrever no Ecos da Dignidade. Seu apoio ajuda a espalhar essas poderosas histórias de humanidade. A lanchonete mergulhou em um silêncio pesado. A garçonete, tremendo, implorou para que o homem fosse embora, enquanto os outros clientes olhavam para seus pratos, com muito medo de intervir. Walter não retaliou. Ele simplesmente ficou ali, sua mão envelhecida cobrindo o hematoma recente, seus olhos fixos no café que ele não conseguia mais saborear. Ele não estava com medo por si mesmo. Ele havia suportado coisas muito piores. Mas seu coração doía pelo estado do mundo, por quão rapidamente o respeito parecia desaparecer diante da arrogância. Minutos se transformaram em uma hora. Walter permaneceu em seu reservado, em parte porque suas pernas pareciam pesadas demais para carregá-lo para fora, e em parte porque ele não tinha outro lugar para ir. A lanchonete era seu refúgio, o lugar onde ele era conhecido simplesmente como Sr. Branson, o velhinho educado que sempre dava gorjetas generosas, mesmo quando sua pensão era pequena. Agora, até mesmo aquele santuário havia sido manchado pela violência. Mas então, o sino acima da porta da lanchonete tocou, e entrou um grupo de homens cuja mera presença mudou a atmosfera. Coletes de couro com insígnias ousadas, tatuagens descendo por braços musculosos, botas que batiam no chão com certeza. Eles eram membros dos Hells Angels. No centro deles caminhava um deles, mais alto que os outros, sua barba com mechas grisalhas lhe dava um ar de autoridade. Seus olhos percorreram o local até pousarem em Walter. E naquele momento, uma onda de reconhecimento passou pela expressão cansada do velho. O líder do grupo era Thomas Branson, o filho do Walter. O valentão que havia agredido Walter ainda estava na lanchonete, conversando com ar de superioridade com um amigo perto do balcão, sem saber o que estava para acontecer. Mas Thomas viu o hematoma no rosto de seu pai instantaneamente, e seu maxilar se contraiu. Os outros motociclistas também notaram. A sala prendeu a respiração, sem saber se a violência iria explodir novamente. Mas Thomas não avançou. Ele caminhou devagar, deliberadamente, até o reservado de seu pai, sentou-se à sua frente e colocou uma mão calejada sobre a mão trêmula do Walter. Os dois homens ficaram em silêncio por um longo momento, o vínculo entre eles não dito, mas inconfundível. Walter, que um dia segurou seu filho quando era um menino chorando em seus braços, agora olhava para o homem que ele havia se tornado, feroz, leal, inflexível. Por anos, Thomas esteve afastado dele. Seu caminho no mundo dos motociclistas era algo que Walter lutava para entender. Mas ali, naquela lanchonete, os anos de distância não importavam. O sangue importava. O valentão finalmente notou os recém-chegados e riu. O quê? Precisa da sua gangue para te proteger, velhote. Ele zombou, levantando-se e estufando o peito. A sala ficou tensa novamente, mas Thomas permaneceu sentado, seu olhar firme como pedra. Os outros motociclistas ficaram atrás dele, em silêncio. Sua presença era suficiente para fazer até o homem mais corajoso reconsiderar suas ações. Então Thomas falou, sua voz baixa, mas firme, cada sílaba carregada de autoridade. Aquele homem em quem você colocou a mão é meu pai. Ele é um veterano de 81 anos que deu mais por este país do que você jamais dará. E você se achou corajoso por agredi-lo. O sorriso presunçoso do valentão vacilou. De repente, o peso da sala o pressionou. Os olhares dos clientes, o silêncio dos motociclistas, a força silenciosa do velho que ele havia agredido. Thomas não levantou o punho. Ele não precisava. Suas palavras sozinhas carregavam uma força maior do que qualquer soco.
Lentamente, o valentão recuou, resmungando algo em voz baixa antes de fugir pela porta da lanchonete. Ninguém o seguiu. Não havia necessidade. Sua vergonha o seguiria mais longe do que qualquer homem poderia. Walter finalmente expirou, a tensão deixando seu corpo. Pela primeira vez naquela manhã, ele se permitiu um sorriso pequeno e cansado. Seu filho o havia defendido, não com violência, mas com lealdade e respeito. O vínculo que havia sido tenso por tantos anos pareceu-se curar naquele simples ato. A garçonete trouxe café fresco para a mesa, suas mãos ainda tremendo, e agradeceu silenciosamente a Thomas e aos outros. Pela lanchonete, os clientes começaram a murmurar, o medo se dissipando como se a luz do sol tivesse rompido nuvens pesadas. Alguns até se aproximaram de Walter para oferecer palavras de respeito, envergonhados por não terem agido antes. Walter olhou para seu filho, sua voz rouca, mas firme, ao dizer, eu lutei em batalhas há muito tempo, Thomas. Mas nada se compara à luta de manter sua família por perto. Thomas assentiu, a emoção transparecendo em seu exterior durão. Por todos os anos em que se afastaram, este momento os lembrou do que realmente importava. Daquele dia em diante, a lanchonete se tornou mais do que um lugar para o café da manhã. Tornou-se um símbolo de reconciliação. Walter e Thomas se encontravam lá com frequência, às vezes acompanhados pelos irmãos motociclistas de Thomas, que tratavam o veterano com uma reverência que ele nunca pediu, mas apreciava profundamente. E toda vez que Walter entrava, as pessoas se lembravam daquela manhã em que a crueldade de um valentão foi silenciada não por punhos, mas pelo poder silencioso da família e do respeito. Se esta história tocou seu coração, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se no Ecos da Dignidade e compartilhando com os outros. Essas histórias nos lembram que, não importa o quão quebrado o mundo pareça, atos de amor e lealdade podem consertar o que foi perdido. E antes de terminarmos, eu adoraria que você comentasse abaixo. Você acredita que a bondade tem o poder de curar famílias desfeitas? Suas palavras podem inspirar alguém que precisa de esperança hoje. Walter Branson viveu seus dias com um renovado senso de paz. Não mais apenas o veterano solitário no reservado do canto, mas um pai que reencontrou seu filho no mais improvável dos lugares. E para todos que testemunharam, aquela lanchonete se tornou um lembrete de que, mesmo diante da crueldade, o respeito, a lealdade e o amor sempre terão a maior força.